Cá estamos. Muito bem. Boa noite, bem-vindos. A nossa live, e o Winnicott. Foi iludida. Então estamos aqui, hoje é a live desse livro, O Ambiente e os Processos de Maturação. Continuo com problemas de conexão, então vamos ver como a coisa vai caminhar. Se der umas travadas, paciência. Normalmente no Instagram funciona melhor, mas vamos ver como é que acontece. Bom, estamos aqui então a mais uma live. É uma live... Semana passada tivemos do Freud. Boa noite aí, para pessoal chegando, Silvia, um monte de gente aqui. E semana passada tivemos a live de Freud, hoje é a live de Winnicott, semana que vem live do Lacan, e aí vamos ficar nesse ciclo, uma semana Freud, outra semana Winnicott, outra semana Lacan, e fica nesse processo. No caso do Winnicott, estamos seguindo o livro O Ambiente e os Processos de Maturação, já tem um certo tempo, estamos no 5º capítulo, e vou fazendo aquele esquema de sempre, né? Eu vou seguindo por aqui. E as perguntas geralmente eu deixo para responder dentro dos grupos, né? Você tem lá no WhatsApp, já tem o grupo de formação Winnicott, que você pode participar. E também, que são 2 grupos, sei lá, o A e o B, e também tem no Telegram, porque às vezes fica muito cheio os grupos no WhatsApp. E eu tenho que ficar abrindo outro, aí eu mudei logo pro Telegram. No Telegram é mais prático, porque cabe muito mais gente. Então, se você quiser entrar, você manda uma mensagem para mim no meu celular, que você olhar lá na cara do meu Instagram, você vai encontrar lá o telefone, aí você manda uma mensagem explicando, assistir a live do Winnicott, quer entrar no grupo de Winnicott. Ou quer entrar no grupo do Telegram de formação, aí você manda lá no Telegram, mesmo esquema. Tá bom? Então, vamos seguindo por aqui. Falei para vocês na semana passada que agora eu vou começar a fazer assim toda quarta-feira, mais cedo, eu vou lá no meu site, que é o www.academiafreudiana.com.br. Então eu vou entrar lá, academiafreudiana.com.br, e vamos, se a minha internet for, ela foi, você vai lá no academiafreudiana.com.br, você tem ali os quadradinhos, né, os vários quadradinhos de assunto, e você tem um dos quadradinhos, é o Deformação Psicanalítica, e temos aqui Deformação Psicanalítica, Psicopatologia Winnicottiana, interrogação. Então, hoje nós vamos falar da Psicopatologia Winnicottiana. Claro que é um texto, é uma pergunta assim... eu fiz em tom de pergunta porque o Winnicott não é um cara que necessariamente pensa a coisa pelo viés psicopatológico, né? Então, ao invés de falar o que seriam exatamente as psicopatologias para ele, é uma entrada numa reflexão sobre a questão das psicopatologias, no sentido de que é diferente, por exemplo, de outras áreas. Tudo bem, dentro da psicanálise você tem lá neurose, psicose, perversão. O Winnicott, ele vai falar por essas vias também, mas ele tem outras coisas que ele inclui quando ele fala dessas psicopatologias, que ele vai chamar de maturidade e de imaturidade. Também coloquei uma interrogação na psicopatologias winnicottianas, porque o Winnicott ele é um cara que ele tenta falar mais da saúde do que da doença. Ele até deixa isso claro, é muito mais difícil você falar da saúde do que da doença. A psicanálise normalmente fala pelo viés patológico, né? As abordagens vão mais pelo viés patológico, e falar sobre saúde é muito difícil. E boa parte assim, da obra do Winnicott é a tentativa de dizer o que é a saúde, uma saúde emocional, como é que seria isso. Então, por isso que às vezes não é tão correto dizer psicopatologia, mas eu dei esse nome para tentar situar a gente no mesmo ponto, né? Esse texto que eu coloquei aqui para vocês, eu faço um resuminho, né? Pego alguns pontos. Ele se refere a um texto que está aqui no livro, na página 62. Meu livro está... Acho que esse é um dos capítulos que eu mais abri na vida, que li.
E eu vou seguir com vocês o PDF. Quem está nos grupos lá de formação ou no grupo de formação Winnicott ou no de formação psicanalítica do Telegram já tem esse PDF. Né? Esse PDF já foi disponibilizado no grupo faz tempo. Se por acaso você entrar, você pede lá, ou se você vai... Uma das vantagens do Telegram, né, que você entra lá, você já tem esses livros, todo o material que você disponibiliza, ele fica arquivado, mesmo que você entre no grupo depois. No WhatsApp eu acho que não dá para fazer isso. Talvez dê, mas eu não sei. Então aqui, capítulo 5, chamado Provisão para a Criança na Saúde e na Crise. Então esse é um texto muito legal, porque o Winnicott faz essa... Eu sempre cito essa página, quem já teve aula comigo já ouviu falar algumas vezes. Pegue lá na página 64 do Ambiente e os Processos de Maturação, da edição de 1983, que você vai achar essa descrição. Né? E aparentemente fica assim, nossa, você lembra de cabeça. Não é, que quando você vai fazer um mestrado, você vai fazer uma especialização, sei lá você fica sempre voltando nos mesmos textos, você decora a página que está. Então não tem nada de genial saber a página que está uma coisa, né? Então não caiam nessa. Então aqui, Provisão para a Criança na Saúde e na Crise. Esse é um texto bem interessante, capítulo 5, 1962. Lembrando, quando você vai ler o Winnicott, é muito importante você saber que ano que está, para saber que tipo de Winnicott encontraremos pela frente. O Winnicott de 62 é um Winnicott mais à vontade, um Winnicott assim, mais criativo, pelo menos assim que eu vejo a coisa. Por mais que você veja assim, né, eu estava trabalhando esses dias um texto do Winnicott mais antigo, de 40 e pouco, que é a observação de bebês numa situação padronizada, que é um texto, né, de Winnicott ali meio próximo da Klein, bem próximo de Klein, que já tem a base das ideias que vai desenvolver ao longo da sua obra, só que às vezes ele está um pouco engessado com algumas coisas, né? Então é diferente quando ele fica meio que livre dessa busca de reconhecimento pela Klein ou coisas do tipo, e ele fica mais à vontade, que é o que você vai enxergar, por exemplo, no Brincar a Realidade, que é um livro extremamente criativo. Enfim, então o texto de 62, lembrando que normalmente os livros do Winnicott, o único que ele escreveu de fato é o Natureza Humana, e todos os outros nós estamos falando de compilados de artigos. E aqui temos o artigo de 62, um Winnicott bem criativo, já bem maduro. E vamos lá, vamos seguir aqui o texto. Eu vou seguir o texto até uma parte, e aí depois eu caio ali no que eu coloquei no site para vocês, tá bom? Então temos aqui, este é um tema extenso, por isso me proponho escolher certos aspectos que podem ser estabelecidos facilmente, elaborados como significativos, ressaltando em particular aqueles pontos desse tema geral que fazem parte da nossa época. Então o que ele está falando com tanta coisa aí, né? Quando falamos de provisão para a saúde, falamos hoje em dia de saúde mental, ok? O que nos interessa é o desenvolvimento emocional da criança e o estabelecimento das bases de uma vida de saúde mental. Okay? A razão para isso é que em pediatria os desenvolvimentos do lado físico têm sido tão grandes que sabemos por onde andamos. Então em pediatria sabemos como é que você consegue oferecer os cuidados necessários em termos de cuidados físicos. Isso que ele está dizendo, em pediatria sabemos os cuidados físicos, vamos por essa via. Há o desenvolvimento corporal que ocorre provido uma boa hereditariedade como resultado de boa alimentação e boas condições físicas. Compreendemos o significado das palavras boa alimentação e as doenças carenciais são atualmente raras. Além disso, quando o quadro de condições de subalimentação e má alimentação, temos a consciência social, sabemos o que fazer. Tá, está dizendo inicialmente assim, quando falamos de provisão ambiental, quando falamos aqui, nesse caso, a pediatria já trabalha a questão corporal, física, está tudo resolvido. Física, na verdade, porque o corporal dele tem um outro sentido. Aí ele põe, por isso, ao considerarmos esse tema, partiremos do pressuposto que as crianças a que nos referimos estão tão sadias fisicamente quanto a profilaxia e os tratamentos modernos podem conseguir. Ou então que qualquer doença física presente está sob controle pediátrico e que nosso objetivo é estudar a saúde mental da criança com essa doença. Por uma questão de simplicidade, iniciamos com a saúde mental da criança fisicamente sadia. Então, ele está dando esse cenário aqui, é importante pensar nisso. Ele vai falar disso no capítulo anterior, no capítulo 4, que ele vai dizer assim, só para vocês lembrarem aí, que nós já estudamos isso, em que ele diz sobre a integração do ego, ele fala, quando tem um aparato cerebral, quando tem um bom funcionamento cerebral, né, quando tudo vai bem em termos de saúde física, saúde, né,
a parte mecânica não que ele fala, né? Aparelho cerebral, quando tudo está certo ali, qualquer tipo de problema que tenha a ver com a questão emocional, a questão mental, nós vamos entender como algo decorrente do relacional. Relacional, é importante também salientar aqui, relacional é uma relação, mas é uma relação que é relação para quem vê de fora a criança e a mãe, o bebê e a mãe. Já vou chegar nesse ponto aí. Então vamos lá. Então, ele está dizendo, o que eu estou falando aqui tem a ver com essas crianças que têm essa boa base, né? Essa saúde física, essa saúde de alimentação, de cuidados físicos. Isso está garantido, aparato cerebral está em bom funcionamento, até coloquei no resuminho ali, ó, coloquei, ó, cadê eu coloquei? Ó, eu coloquei assim no texto do site. Quando as condições hereditárias, saúde física ou ainda o aparato cerebral está em seu funcionamento saudável, os problemas emocionais se relacionam ao cuidado, ao relacional. Ainda que inicialmente a relação entre duas pessoas só é possível ser percebida por observadores externos. Ponto fundamental para se pensar, por quê? Quem vê a criança e o bebê é quem está olhando de fora. Se você pensar do ponto de vista do bebê, não existe... não vou nem dizer assim que ele e a mãe é uma coisa só, porque eu não acho que a coisa funciona por aí, mas a mãe inicialmente não funciona para ele como objeto. A mãe funciona para ele inicialmente como ambiente. Então, a diferença que você tem aqui, ó, vamos pegar objetos, vamos pegar aqui, isso aqui, por exemplo. Está meio desproporcional, mas tudo bem. Então vamos imaginar, ó, quando eu falo de objeto, seria a criança aqui, por exemplo, o objeto do outro lado e uma relação entre essas duas coisas. Quem pode ver isso, né, essas duas coisas, é quem olha do lado de fora. Agora, quando eu falo da criança nesse estado inicial, do estado inicial, eu tenho que pensar a mãe como ambiente, ó, ambiente, e a criança está contida nesse ambiente, né? Então ela está aqui sendo sustentada nesse ambiente. Então o bebê não tem necessidade de perceber a mãe ainda como objeto, né? Por isso que o Winnicott fala, se a criança percebe a mãe como objeto... O que foi? Eu queria meu carregador. Não tá aqui. Desculpa. Não tá aqui. Peço desculpa, pessoal. Desculpa. Então quando eu falo aqui de objeto, quando eu falo isso aqui eu estou no objeto. Quando eu estou aqui, então eu estou pensando em termos de ambiente. Então a criança está contida no ambiente. E o Winnicott fala, a criança não precisa perceber a mãe muito cedo. Se acontecer da criança precisar perceber a mãe, é que alguma coisa deu errado na história. Porque para ele, quando tudo vai bem, esse processo de estar aqui, mãe ambiente, aos poucos vai se transformando numa mãe objeto, aí finalmente ele vai perceber a mãe. Antes disso, ele não vai perceber a mãe como objeto. Então a coisa está aqui, certo? Então por isso que eu estou falando que é relacional do ponto de vista de quem está de fora. Quem está de dentro não percebe assim. E aí continuando diz o seguinte, é óbvio, home office feelings, né, cara? É filho entrando, a gente... É óbvio que se uma criança sofre de anorexia nervosa, a inanição que daí resulta não pode ser atribuída à negligência física. Se há as chamadas famílias problemas, não se pode culpar inteiramente a autoridade local pelas condições de favela em que a criança é criada. O cuidado físico é afetado pela capacidade das crianças ou pais de recebê-lo e se verifica-se ao redor da área que chamamos de cuidado físico ao território complexo dos distúrbios emocionais do indivíduo, dos grupos do indivíduo ou da sociedade. Então, continuando nesse raciocínio aí, ele vai colocar aqui... Então aqui agora eu vou pegar um pouco do texto que eu coloquei para vocês. O desenvolvimento emocional ocorre na criança se provém condições suficientemente boas, vindo o impulso para o desenvolvimento de dentro da própria criança. Esse é o cenário da maturidade na condição de saúde mental deficiente. Esse é o cenário da maturidade. Na condição de uma saúde mental deficiente, falamos de maturidade. Vamos achar aqui no texto onde é que está a coisa. Então ele põe assim na parte 2. Prover para a criança é por isso uma questão de prover o ambiente que facilite a saúde mental. Aí entra a mãe, o cuidador, como ambiente com seu cuidado suficientemente bom.
individual e o desenvolvimento emocional. Não sabemos realmente muita coisa sobre como os adultos se desenvolvem a partir das crianças e estas dos lactentes. Mas um primeiro princípio é que a saúde é maturidade. Maturidade de acordo com a idade do indivíduo. Então, o que ele está chamando de maturidade? Ele está pensando na questão da idade, mas também das fases. Então, cada fase espera alguma coisa, espera-se alguma coisa dessa fase, e se isso que é esperado nessa fase acontece, né, se corresponde, então eu tenho ali a saúde. Então, o que seria a falta de saúde seria a imaturidade em determinadas situações, em determinadas idades, que é esperada da criança. Aí ele fala, então, desenvolvimento emocional ocorre na criança se provém em condições suficientemente boas, que eu acabei de falar do site, vindo o impulso para o desenvolvimento de dentro da própria criança. As forças no sentido da vida, da integração da personalidade e da independência são tremendamente fortes e com condições suficientemente boas, a criança progride. Quando as condições não são suficientemente boas, essas forças ficam contidas dentro da criança e de uma forma ou de outra tendem a destruí-la. Olha que legal esse raciocínio que ele traz aqui pra gente, né? Ó. Então, de novo aqui, ó. Quando as condições não são boas, essas forças... Quando ele fala de força, ele não está falando de pulsão de vida e de morte, não, tá? Que ele vai dizer que é um erro, Freud, ele fala que é o único erro de Freud é ter considerado, né, ter concebido uma tal pulsão de morte. Ele vai dizer que existe ali uma motilidade, que nada mais é que uma força de vida, e que essa força de vida ela precisa de contexto. Se tem contexto, a agressividade não é agressiva, literalmente, ela passa a ser muito mais uma energia, um potencial que vai ser utilizado para a finalidade criativa. Então até eu falo isso pro pessoal, né? Para você, por exemplo, levantar para trabalhar, pegar o ônibus, fazer uma porção de coisa, você tem que ter uma certa agressividade, mas não é agressividade como um rompante de violência, né? A agressividade no sentido de que ela passa por uma certa elaboração por parte da criança, do bebê, e isso vai ser utilizado no seu potencial criativo. E aí temos aqui, ó, daqui a pouco vai chegar na parte mais importante, que é a divisão dos tipos de falha e as consequências. Mas vamos preparar terreno. Então por isso que ele coloca, quando as condições não são suficientemente boas, essas forças ficam contidas dentro da criança e de uma forma ou de outra tendem a destruí-la. Temos uma visão dinâmica do desenvolvimento infantil e observamos isto se converter em condições normais nos impulsos familiar e social. Então tudo isso vai ser, se bem utilizado na saúde, vai funcionar para as relações, para o estabelecimento social, familiar, etc. Inclusive a agressividade, se contextualizada, ela serve para isso. Se saúde é então agora vem a parte, começa a chegar no gargalo que eu precisava aqui. Se saúde é maturidade, então imaturidade de qualquer espécie é saúde mental deficiente, certo? Se saúde é maturidade, então imaturidade de qualquer espécie é saúde mental deficiente, sendo uma ameaça ao indivíduo e uma perda para a sociedade. De fato, embora a sociedade possa utilizar as tendências agressivas dos indivíduos, não pode utilizar sua imaturidade. Se considera o que se deve prover, verificamos que temos de acrescentar. Então, primeiro, né, tolerância para com a imaturidade, saúde mental deficiente, terapia e profilaxia. Bom, aí vem um parágrafo bem legal agora que diz assim, ó, de imediato, estamos tentando falar de saúde ainda, tá? O que ele está chamando de saúde, que é um conceito desgracento de se chegar. De imediato, quero fazer um pronunciamento para me contrapor a qualquer impressão que possa ter dado que saúde é o suficiente. Então, primeiro ele está dizendo, vamos tentar estruturar o texto, está falando da saúde para a criança, ele está falando primeiro que precisa, estamos levando em consideração a criança que do ponto de vista pediátrico é saudável fisicamente, em termos de alimentação, está tudo dado, e que isso está garantido, o que vem daqui para frente, a questão relacional é a questão do ambiente inicialmente, vai dar as condições para que ela possa se integrar no tempo e no espaço, que é o desenvolvimento emocional primitivo, que eu vou tocar daqui a pouco de novo. Então ele fala, bom, a saúde tem a ver com isso quando a pessoa consegue corresponder ao que é esperado em termos de capacidades em certas idades, isso mostra a maturidade do indivíduo. Mas ele diz, de imediato quero fazer o pronunciamento para me contrapor a qualquer impressão que possa ter dado que saúde é o suficiente. Então saúde não é o suficiente? O que ele quer dizer com isso? Não estamos apenas interessados na maturidade individual, em que os indivíduos estejam livres de doença mental ou neurose. Olha que legal isso.
Estamos interessados com a riqueza do indivíduo não em termos de dinheiro, mas de realidade psíquica interna. Na verdade, frequentemente perdoamos um homem ou uma mulher por doença mental ou outro tipo de imaturidade porque esta pessoa tem uma personalidade tão rica que a sociedade tem muito a ganhar da contribuição excepcional que ele pode fazer. Isso tem muito a ver com o que eu falei em algumas lives passadas, não lembro qual foi, que o Winnicott usa uma frase do John Hickman, que eu sempre cito errado, e vou citar errado mais uma vez, mas que a ideia é: insanidade é não encontrar alguém que nos tolere, né? Não encontrar alguém que nos suporte. Então, insanidade seria isso. O que ele quer dizer com isso? Né? Que por mais maluco que você possa ser em termos, sei lá, de um DSM, né, de um manual psiquiátrico, psicológico, se você encontra ambiente para que consiga suportar, conter, né, essa, entre aspas, loucura, então a experiência não é de loucura. Então, mais que uma pessoa do ponto de vista psiquiátrico seja alguém afetado, adoecido, etc e tal, essa pessoa pode encontrar ambiente para que isso não seja uma doença no sentido de ser limitante, de impossibilitar a sua criatividade. Agora, da mesma forma, eu posso pensar numa pessoa que do ponto de vista psiquiátrico tá zerado, tá bonitinho, não tem nenhum tipo de transtorno, se isso é possível, não tem nada, é saudável, mas ainda assim não tem ali alguma coisa significativa que faça da vida, né? Por isso que uma das coisas que o Winnicott traz, ele vai trazer muito isso no Brincar é Realidade, que o sentido de saúde para ele é o sentimento de que a vida vale a pena ser vivida. Não simplesmente sobreviver, né, de que vale saúde, né, de que vale ter saúde, não poder fazer nada disso. Às vezes é melhor ter menos saúde mental, por exemplo, e poder fazer algo disso. Então, sentir que a vida vale a pena ser vivida é uma coisa que é o índice do que é saúde para o Winnicott. Por isso que ele diz aqui, na verdade, então, frequentemente perdoamos essas pessoas, porque mesmo se elas tiverem uma imaturidade, elas podem trazer algum tipo de ganho, alguma coisa muito importante para a sociedade. E até coloca aqui, permita-me afirmar que a contribuição de Shakespeare foi tal que não importaria se descobríssemos que ele era imaturo, ou homossexual, antissocial em algum aspecto. Só acho ruim aqui que a questão do homossexual veio junto com o antissocial e imaturo, como às vezes dá a entender, está dentro de um quadro patológico, né, psicopatológico. Mas pensando no ano, tinha essa carga muito ainda, né? Apesar de já estar distante de quando você tinha ali em 1900, ainda tem uma carga um pouco preconceituosa em termos de localização da homossexualidade junto com o antissocial e imaturo. Acho que o Winnicott não teve essa intenção de colocar dessa forma, de parecer que é algo patológico, mas acho que quer dizer assim, o Shakespeare o cara, é incrível, a contribuição dele não importa o que ele é, se tem algum problema ou não, a opção sexual dele, se é A, se é B, se é C, nada disso importa, né? O gênio dele é muito maior do que tudo isso, né? O Forbes, ele tem uma fala interessante quando ele comenta sobre o Michael Jackson, né? Que ele fala, não vou entrar nos méritos do que aconteceu ou não, que ninguém nunca sabe o que acontecia lá acho que é Neverland, aquela mansão dele, mas uma coisa não dá pra negar, o cara era genial e não dá pra diminuir o genial dele a alguma coisa da sua vida pessoal ou supostamente da sua vida pessoal e privada. Aí façam vocês as suas escolhas, né, se a obra é mais importante do que a pessoa ou se a pessoa conta para validar a obra ou não, né? Bom, então ele disse isso, esse princípio pode ser largamente ampliado e não preciso me estender nesse ponto. Tá chegando na parte boa. Um projeto de pesquisa, por exemplo, pode revelar por estatística significativa que lactentes que são alimentados com a madeira são fisicamente mais saudáveis, né? E talvez até menos suscetíveis à doença mental do que aqueles que não são. Mas estamos interessados também na riqueza da experiência da alimentação ou seio em comparação com esta alternativa. Se isto afeta a riqueza do potencial da personalidade do lactente crescendo até a meninice e a vida adulta. Isso me lembra um texto que está no Coutinho Jorge, aliás, eu adoro sempre os textos dele, eu acho que é no Fundamentos da Psicanálise 3, em que ele está fazendo um comentário sobre a neutralização da pulsão de morte. Ele traz o Firenze na história e traz se eu não me engano, um estudo feito pelo Bowlby, em que ele vai observar crianças de dois grupos. São crianças que são criadas numa creche,
em que você tem ali um baita sistema de automação de cuidados, de mamadeira na hora certa, cuidadoras, tipo uma linha de produção de cuidados, que em termos de cuidados não tinha falha nenhuma, né? Na verdade você vai reduzindo falhas, quanto mais você fragmenta o processo, mais perfeito fica o trabalho. E ele pega um grupo também de mulheres que estão na cadeia, que têm filhos e que ela cuida desses filhos, os filhos vêm, por exemplo, de manhã para ser amamentado, fica um pouco com a mãe, aí são tirados, aí à tarde volta e são tirados. E ele vai acompanhando um pouco, ele acompanha essas crianças ao longo de alguns anos. E se a gente for pensar, bate muito com o que o Winnicott está falando, né? Que em termos de cuidado, por exemplo, né? A mamadeira pode, sei lá, evitar que certos problemas apareçam, esse lugar, a creche, pode evitar que uma série de coisas aconteça, pode ser super preciso, a criança vai ficar mais limpinha, a criança vai ter a coisa mais organizada, regrada, mas perde-se aquilo que vai acontecer na experiência com a mãe, com o seio, né, com a experiência, com aquela devoção. E nesse experimento, eles estão, esse cara, acho que é o Bowlby, depois eu confirmo aí e trago na próxima live, ele fala da importância da mãe que libidiniza o bebê, né? Então, nesse lugar mecânico, você tem ali o oferecimento de tudo que é preciso, mas de forma mecânica não tem ali o desejo, né? Não tem ali esse olhar, essa devoção pelo bebê. Enquanto essas mulheres, por mais que estão dentro de uma prisão, elas têm uma devoção por esses bebês, né? Elas têm ali um olhar, uma atenção, e por mais que seja muitas vezes com alguns problemas de tempo, né? Tem algumas falhas, imperfeições, em termos de repertório criativo, a turma que pôde ser essa experiência com a mãe, elas têm um repertório criativo maior do que aquelas que tiveram um cuidado mecânico e que era aparentemente mais perfeito do que essas mulheres na prisão. Então é legal pensar nisso porque ele está dizendo isso, né? Estamos interessados também na riqueza da experiência de alimentação ao seio em comparação com esta alternativa, se isto afeta a riqueza do potencial da personalidade do lactente, crescendo até a meninice e a vida adulta, né? E aí sim chegamos, então aqui, isso é suficiente se fica claro que nosso objetivo é mais do que prover condições saudáveis para produzir saúde. Riqueza de qualidade, ainda mais do que saúde, é que fica no topo da escalada do progresso humano. Aí vem o famoso tópico 5 do capítulo 5. Então dentro do capítulo 5, no tópico 5, temos uma divisão aqui que é muito importante, muito legal, às vezes para você organizar seu pensamento em termos do como o Winnicott pensa as psicopatologias, se é que eu posso chamar de psicopatologias, mas eu posso pensar de tipos de maturidade ou tipos de problemáticas emocionais numa relação direta com as falhas ambientais. Então ele vai trazer uma sequência agora do tipo, quando eu penso no estágio inicial de todos, dependência extrema, né? Que está acontecendo, né, que estão acontecendo essas tarefas por parte do bebê, se algo falha, que tipo de problema eu tenho? Por isso que se você olhar lá no site, eu fiz uma tabela, assim, eu peguei esse textinho aqui e eu coloquei na tabela para facilitar a visualização, que você tem tipo de dependência, aí você tem lá, extrema, dependência, 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 dependência e sentido social. Aí você tem do lado, falha ambiental. Então, no tipo de dependência extrema, a falha ambiental vai ter como consequência tal. Aí tem um comentário falando um pouco do que se espera, de qual é a tarefa do bebê nessa fase. Então, se você pensar em Winnicott, uma das formas de se ler o processo de amadurecimento, acho que você pode seguir sempre por dois caminhos que te ajudam. Você pode pensar sempre pela via do desenvolvimento emocional primitivo, das tarefas integrativas que o bebê precisa fazer, a integração, personalização e realização. E, claro, seus cuidados correlatos, a integração, o cuidado que a mãe oferece ou o cuidado que o analista oferece é o holding. Personalização, o cuidado que a mãe oferece ou o que o analista oferece é o handling. E aí o terceiro, que é a realização, o cuidado que a mãe oferece, o cuidado que o analista oferece é o brincar. Então tem aí esses três momentos. Você pode pensar por essa via dessas tarefas e, paralelamente, junto com isso, você pode pensar que o Winnicott vai falar em termos de dependência. Somos animais dependentes, né? Até o Adam Phillips, se você seguir lá o meu curso o Winnicott do Zero, ele fala assim, para Freud,
O bebê humano, né, o humano é o animal ambivalente, a ambivalência de forças, ambivalência de ideias. Para o Winnicott é um animal dependente, sempre dependendo de um outro, sempre dependendo de alguém. Então, quando eu falo de Winnicott, nesse estado que eu fiz para vocês, né, em cima ali do holding, é uma dependência extrema, uma dependência absoluta. Né? Não tem como um bebê sobreviver sem esse cuidado. Por isso que o Winnicott fala numa das palestras lá, o bebê não existe. O Winnicott dá um salto lá, o bebê não existe. Fala assim, o que aconteceu com o Vega? Ele ficou louco. O bebê não existe, porque quando você fala de bebê, necessariamente você pensa num carrinho, em olhos voltados para esse bebê, todo mundo voltado para ele, então ele não existe sozinho. Bacana, essa é uma coisa que se aproxima muito de vários autores, mesmo de filosofias complexas, mas a ideia é essa. Então o bebê não existe, então nesse estado inicial é uma dependência absoluta, uma dependência extrema, e obviamente se alguma coisa der errado aí, ferrou. Então, se alguma coisa der errado, eu estou dizendo, se alguma falha ambiental acontecer, né, então falha ambiental nesse momento, qual que é a consequência? Ali diz assim, ó, na dependência extrema, as condições precisam ser suficientemente boas, senão o lactente não pode iniciar seu desenvolvimento inato. Para Winnicott, herdamos uma tendência inata à integração. Isso é uma grande novidade, bem interessante. Lembrando lá que se você pensar dentro do esquema do Maslow, das forças da psicologia, a primeira força behaviorismo, a segunda força psicanálise, a terceira força transpessoal, humanista, gestalt, fenomenologia, aí quarta força transpessoal, etc. e tal. Ele vai dizer, primeira e segunda força são pessimistas porque tem o tal do determinismo. Né? Se você é determinado por aquilo, não tem muita escolha. É uma coisa meio pessimista de ser. Mas quando você pensa na teoria do Winnicott, ele é um cara que eu não vejo como pessimista, porque ele diz assim, se ninguém atrapalhar, né, se forem dadas as condições mínimas necessárias, quando nós nascemos, somos dotados de uma tendência inata à integração. Uma tendência inata à integração do ego. Né? Nascemos com dotados de uma tendência inata à integração. Então é um processo de maturação que já está ali. É como se fosse a semente, né? A semente de uma planta, a semente que você está lá. Só de você colocar em cima da mesa e deixar, ela não vai crescer, não vai germinar. Agora, se você colocar essa semente dentro da terra, adubar e regar, ela vai conseguir desenvolver o seu potencial que já está dado. Então a ideia da semente às vezes ajuda a pensar a concepção de pessoa que o Winnicott tem, de homem que o Winnicott tem. Então quando você fala disso, nesse modelo, então se ofereceu as condições necessárias, colocou na terra, colocou adubo, regou, a coisa vai acontecer, vai desenvolver. Para ele, só quando alguma coisa atrapalha esse processo natural e herdado que temos algo patológico. Então imagine assim, é a planta que está crescendo, mas alguma coisa tapou. Quando isso tapa, não pode crescer mais, ele fala, a patologia está aqui, né? Que não é possível mais o processo de maturação continuar. Então o que seria o objetivo da análise em Winnicott? O analista vir com o seu cuidado na clínica, para que ao oferecer esse cuidado, essa falha que aconteceu aqui seja reparada, então como se saísse esse bloqueio e a própria pessoa carrega nela mesma a sua capacidade de cura, né? A sua capacidade de cura que seria retomar o seu processo de amadurecimento. Então o analista quando cuida, ele não vem ali para fazer algo para o paciente, não vem ali para ele promove a cura. O que ele faz é oferecer os cuidados para que a falha ambiental desapareça, né? Ou melhor, tem ali uma reconfiguração, uma possibilidade de refazer aquilo, e ao refazer aquilo ele pode retomar o processo de amadurecimento. Por isso que o Winnicott vai dizer que muitas vezes você pode pegar um paciente que do ponto de vista psiquiátrico é mais complicado, porque estaria ali próximo da psicose, mas ele fala, é uma pessoa que pode ser que você faça uma intervenção, um tipo de cuidado que promova esse descongelamento da falha, né, consiga reparar a falha naquele ponto, e a pessoa retoma a vida, a pessoa retoma o seu processo de amadurecimento. Então é muito mais saudável às vezes do que um neurótico clássico freudiano, que ele fica ali girando em torno do rabo por anos e anos e anos e não chega a algum ponto. Então é interessante essa visão, porque o Winnicott até fala que ele quer que os pacientes abandonem ele, no sentido de que uma vez que foi resolvido isso, a pessoa quer viver lá fora, quer ir lá para o mundo lá fora, porque é mundo lá fora que a coisa acontece. Então a quanta coisa está carregado nessa ideia de tendência inata à integração que nós herdamos ao nascer.
Então por isso que ele coloca, quando acontece uma falha aí nessa dependência extrema, obviamente eu não posso começar a existir. Então para o Winnicott, quando existe uma falha ambiental na dependência extrema, qual que vai ser a consequência, já que a dependência extrema, né, se tem uma falha aí, não pode começar o desenvolvimento. Aí o Winnicott vai dizer, falha ambiental, deficiência mental não orgânica, que lembre no começo do texto, ele falou assim, ó, estamos falando de crianças, né, de bebês, que o corpo está em pleno funcionamento, a hereditariedade está ok, está tudo bonitinho. Então se está tudo beleza aqui, então tá. Né, o hardware tá beleza, então agora vem o software relacional. Se tivermos problemas, a questão é no cuidado, no relacional que vai acontecer. Então ele põe deficiência mental não orgânica, esquizofrenia da infância e predisposição à doença mental hospitalizável mais tarde. Olha que interessante, então, quando eu tenho falhas ambientais, tenho uma falha ambiental nesse momento de dependência extrema, a consequência deficiência mental não orgânica, esquizofrenia da infância, predisposição à doença mental hospitalizável mais tarde. Aí você pode pensar assim na sua casa agora, não concordo porque aí você vai falar alguma coisa que você leu em algum lugar, que você ouviu, não acho que é assim. Aí eu vou dizer assim, o Winnicott atendeu 60 mil bebês, né? 60 mil crianças e bebês. Então não é só um cara que começou a falar coisa assim aleatoriamente. Eu acho que a criança, né, quando tem uma falha, ela é esquizofrênica. Não é isso. Você está falando de um cara que ele estava ali o tempo todo com essas crianças, com essas mães, vendo esses cuidados. Então, assim, isso é fruto de muita observação. A observação que ele faz de crianças, obviamente, de bebês com as suas mães. Se você quiser ver o Winnicott, como é que ele atendia, entre aspas, os bebês, lê esse texto que eu falei, Observação de Bebês numa Situação Padronizada, que está lá no livro da Pediatria Psicanálise, em que ele mostra qual que era o procedimento. Desde ele está sentado na mesa dele ali, e ele fica numa posição estratégica, que quando a mãe vem com o bebê para a sala dele, ele já enxerga tudo que está rolando. Como é que ela pega o bebê, como é que ela vem andando, como é que ela pega a criança, como é que caminha. Tudo está acontecendo ali, vem até o lugar, até ele, senta na cadeira, tudo isso está sendo levado em consideração. Então ele é um cara que tem uma boa experiência para falar disso. Então para ele, pensando nesse raciocínio, quando eu tenho ali um quadro de uma doença mental não orgânica, esquizofrenia da infância, ou uma predisposição para uma doença mental hospitalizável mais tarde, isso tudo foi decorrente de uma falha ambiental nesse momento de dependência extrema. Lembrando, quando eu falo de falha ambiental, não é que aconteceu uma vez e já era, né? Imagine, criança caiu do berço, putz, ferrou. Foi falha ambiental gravíssima, não tem mais o que fazer. Não é isso, né? Até porque às vezes acontece de a criança às vezes cair, né? Umas coisas, alguns erros iniciais, porque a mãe está tentando encontrar o lugar certo através da identificação. E claro que às vezes acontece uma pequena falha, e mesmo que seja uma grande falha, a mãe, quando eu falo mãe, eu estou falando de função materna, vem para oferecer algo para reparar isso que aconteceu. Então não é uma vez que aconteceu, às vezes acontece uma vez, vem a reparação, e tem toda aquela devoção depois disso. Agora eu estou falando de uma coisa constante, assim, falhas constantes que impedem que essa criança comece no mundo, a existir no mundo. E por isso a questão do suficientemente bom também, porque essa mãe também precisa, por exemplo, ter as pequenas falhas ali. Então, ela sempre onde entra uma falha que é suportável dentro do campo da onipotência da criança, isso conta como ponto favorável. Então, guarde essa ideia. Se eu tenho uma mãe que sempre faz tudo, se antecipa tudo, ela não dá o espaço necessário para a criança ter o gesto dela. Então, é uma mãe excessivamente boa. A mãe suficientemente boa, ela consegue incluir pequenas falhas nesse cuidado. E essas pequenas falhas, que desde que estejam dentro do campo de onipotência do bebê, elas enriquecem a personalidade do bebê. Agora, se eu tenho uma falha ambiental que é maior do que o passo que a criança consegue dar, aí eu tenho um problema que tem a questão do cair. Então a gente pode pensar justamente nisso. Imagine que eu tenho aqui, a criança está nesse ponto, tá? Isso aqui seria um cuidado absoluto, né? A criança está nesse ponto, não tem espaço, ela anda aqui e não acontece nada. Quando eu falo de um cuidado suficientemente bom, que tem uma pequena falha, eu abro esse espaço
E vamos imaginar que a pernada que o bebê vai dar é uma pernada que chega do outro lado. Se for uma pernada, né, se o espaço for muito grande, a falha for muito grande, a pernada vai cair no buraco. Agora, se está dentro do campo de onipotência do bebê, a pernada encontra o outro lado. Então essas falhas graduais maternas enriquecem a personalidade do bebê, não só prejudicam. Então por isso, quando eu falo aqui de dependência extrema, de falha ambiental, estou falando de uma falha ambiental que foi algo assim repetitivo, constante, aconteceu algumas vezes, que impediu da vida começar. Aí vem o B, quando eu estou na fase da dependência. Lembrando que o Winnicott fala dependência absoluta, dependência relativa, rumo à independência, mas nunca somos completamente independentes do outro. Então ele vem agora a dependência. Aí falhando as condições, traumatizam de fato. Mas já há então uma pessoa para ser traumatizada. Olha que legal essa frase, você que já estuda o Winnicott está acostumado, quem está chegando agora, você começa a ver como o Winnicott às vezes não é tão simples assim como parece, porque está dizendo o seguinte, ó, na fase da dependência, se tem falha, ele coloca traumatizam de fato. O que significa traumatizam de fato? Quando eu falei no primeiro, dependência extrema, eu não posso dizer que traumatiza, porque o que acontece ali é o impedimento do início do ser. Então, falei para vocês, é a semente que está lá como tendência inata à integração. Se algo falha ali, ela não começa, não é um trauma, é um não acontecer, é uma não existência a consequência dessa falha. No caso aqui da dependência, ele diz, traumatizam de fato, ou seja, realmente tem um trauma, porque para ter um trauma é necessário que exista uma pessoa para ser traumatizada. Lembra da frase, o bebê não existe? Se o bebê não existe inicialmente, não faz sentido falar que ele é traumatizado porque não existe. Como é que vai ter trauma? Para existir trauma é necessário que tenha uma pessoa para ficar traumatizada. Se ainda não tem pessoa para ficar traumatizada, a falha é aniquilação, impedimento do início da vida. Agora, quando eu falo da falha ambiental, na fase da dependência, já existe trauma porque existe uma pessoa para ser traumatizada. Olha que legal isso. Qual que é a consequência de falhas nessa fase aí? Ele vai colocar falha ambiental. Predisposição a distúrbios afetivos. Coloquemos aí, por exemplo, a depressão. E tendência antissocial. Quando você tem uma falha aí nessa fase de dependência, você pensa na tendência antissocial, por exemplo, na tendência antissocial existe a tentativa de reaver uma coisa que a criança sente que por direito é dela e que foi tirado dela antes do momento. Né? Vejam que isso é diferente de outras abordagens psicanalíticas em que a falta é inerente, a falta, sempre o outro quer mais, sempre o outro quer, nunca está suficiente. Mas para o Winnicott, existe uma forma meio que patológica de fazer isso, que é quando existe a sensação de que ainda algo por direito é meu, mas isso foi privado. Então, ele vai pensar, por exemplo, na lógica da criança, do adolescente, antissocial. Isso você escuta, por exemplo, escutei esse relato de uma pessoa que fazia trabalho dentro da Fundação Casa, do caso de um menino lá de 14 anos em que ele matou uma mulher, e quando perguntou por que matou uma mulher, ele foi justificar, ele falou assim, porque ela roubou a minha bolsa. E aí claramente assim, não, mas você roubou a bolsa dela primeiro. E ele fala, não, mas eu peguei a bolsa é minha. Então, dentro da lógica dessa criança, desse adolescente, e aí é fundamental, e quem aqui é psicanalista, psicólogo ou psiquiatra sabe que a gente tem que sempre pensar, suportar o referencial do paciente, da pessoa que fala, e não pensar no nosso referencial. A lógica que a pessoa traz, a lógica desse adolescente, assim, se eu peguei para mim, agora é meu. Então você não pode tentar tirar de mim. E esse roubo de pegar do outro é uma tentativa, né, por conta de um buraco crônico, de tentar preencher uma coisa que foi tomada antes da hora, antes do tempo. Então essa criança, esse adolescente sai pelo mundo tentando reaver o que por direito é dela. Aí você pode pensar em cleptomania, coisas do tipo, que tem a ver com esse momento. Também o Winnicott coloca aí, apesar de não colocar o nome, mas ele fala ele fala também da distúrbios afetivos. Eu posso pensar a depressão também como uma forma de tentar, existindo uma dependência e de forma abrupta isso foi
rompido, alguma coisa foi tirada antes da hora, né? Então fica algo de uma falta crônica e o tempo todo em busca disso. Descendo mais, ele vai trazer aqui mesclas, dependência e dependência, que é o C. Aí aqui ó, a coisa já caminhou bastante, né? Aí ele coloca, aí a criança está fazendo experimentações em independência, mas precisa que lhe seja possível reexperimentar dependência. Olha que legal isso aqui. Só uma coisa, desde que eu falei agora há pouco, que eu falei do antissocial e do distúrbio afetivo, que ele não deixa claro qual é, mas a gente pode pensar na depressão, tem um texto muito legal que está no livro Privação e Delinquência, chamado Variedades de Psicoterapia. Talvez, eu não sei se eu vou seguir todo o livro assim de uma vez, às vezes eu vou fazer uns desvios, porque tem temas que são muito importantes para trazer aqui, e tem uma dos textos lá, até aproveitando que o nosso tema aqui hoje é psicopatologia winnicottiana, talvez eu traga esse texto para a próxima live, porque ele ele vai dizer assim, ó, existe então, é uma outra forma de pensar as psicopatologias. Assim, ó, na clínica freudiana aprendemos o neurótico, tal. Aí na clínica kleiniana aprendemos o fulano de tal e o depressivo assim. E na minha clínica eu penso a questão do depressivo, mas também o antissocial, ele traz algumas contribuições e lá fica mais claro essa questão da falha, o que vai acontecer. Talvez nos ajude. Agora voltando para cá, para o C, ele coloca mescla de dependência e dependência, aí a criança está fazendo experimentações em independência, e vejam isso, ó, isso aqui é muito importante para vocês pensarem em termos clínicos, mas ele põe aqui, ó, mas precisa que lhe seja possível reexperimentar dependência. É muito legal essa ideia do Winnicott, porque ele vai falar assim, sempre que você tem um processo de amadurecimento ou as tarefas integrativas, a criança está indo para frente em termos de desenvolvimento. Mas ele fala, mas é sempre necessário que seja possível, quando for necessário, que seja possível, quando necessário, que ela possa voltar a situações anteriores de dependência. Então, por exemplo, você pode pegar lá a criança que está ali com seus 2 anos, aí a mãe engravida, chega o irmãozinho e essa criança menor regride. De às vezes deixar essa criança poder regredir, ela está regredindo para tentar elaborar alguma coisa. A criança não faz isso de sacanagem, né? A criança não é maldosa, eu vou sacanear meus pais, eu vou regredir. Né? Quem tem essa capacidade toda, talvez, de fazer essa encenação de forma mal intencionada, talvez esteja no adulto. A criança está tentando elaborar alguma coisa. E na tentativa de elaborar essa experiência de invasão, imagine, eu sempre fui o rei da casa, chegou uma nova criança. Na tentativa de elaborar isso, muitas vezes ela precisa tentar voltar, ela precisa saber assim, ó. Não é que ela quer roubar o lugar do irmão, ela está pensando assim, se eu precisar, tem lugar para mim? Então, o Winnicott fala de muitas vezes ter tolerância quando essa criança regride, quando essa criança quer voltar para esse lugar, suportar isso. Então, isso vai acontecer na clínica, né? Quando você atende pessoas, eu escuto na clínica isso, eu vejo pacientes na clínica que muitas vezes no processo, à medida que o processo avança, a sensação de estar mais regredido no processo. E não é uma coisa assim, ó, engole o choro, vamos crescer. Não, se precisa voltar um pouco, volta. A gente está caminhando, mas volta. Essa ideia é muito legal, porque o Winnicott, esse estado de poder voltar para trás, ele é caracterizado, por exemplo, dentro das tarefas integrativas, quando ele fala, né, da integração e de poder voltar para estados não integrados. Estados não integrados é um estado de relaxamento, por exemplo. Então, por isso que ele coloca, você tem aí experimentando essa independência, mas quando possível reexperimentar a dependência. Qual o problema de fazer isso? Né? Qual o problema? E eu escuto isso, eu não sei se foi depois da Supernanny ou coisas assim, às vezes uma exigência que a criança tenha vamos lá, né? Não pode ter isso, vamos lá, fica firme e forte aí. Lembrando que eu estou falando do jeito britânico de fazer a coisa, né? Que você vai pegar lá, por exemplo, livros do Crianças Francesas Não Fazem Mãe, eu acho que é um negócio mais, vamos lá, né? Então, poder suportar isso, né? Poder suportar regressões, voltar algumas dependências, deixa, né? É que na nossa fantasia, assim, se a criança fizer isso, ela vai ficar mal acostumada. Você acha que a criança quer ficar a vida inteira dependente de você ali colada? Ela quer crescer. Mas ela quer crescer sabendo que ela pode voltar. É mais ou menos, se você for pensar assim, sei lá, a criança poder sair para andar na rua, mas saber que onde é a casa dela, onde ela pode voltar. Eu lembro de uma época,
não era uma psicoterapia, mas na época eu dava aula de guitarra. E, querendo ou não, eu era um professor de guitarra com olhar de psicólogo, psicanalista, que eu fazia a faculdade. E eu lembro de um caso, foi muito interessante, que é uma pessoa que fez aula comigo há muito tempo, desde um começo de adolescência difícil e estava um pouco maior. E aí ele começou a mostrar algum certo, né, de saco cheio de fazer aula, mas não falava o que era. E aí um dia ele falou assim, cara, eu falei um negócio, mas não quero que soe ruim, né? Porque você é um cara muito legal comigo. Eu falei, o que foi? Acho que eu quero dar um tempo nas aulas. E eu achei isso tão legal da parte dele, que eu falei, pô, aqui, né, acho que coragem da parte dele de dizer assim, eu quero romper, eu quero sentir um pouco como é que eu faço a coisa. Aí eu falei, beleza, eu falei, então a gente faz assim, a gente interrompe aqui as aulas, a gente faz a aula de hoje, e vou fazer assim, mas ele falou assim, não, mas eu não quero perder meu lugar. Eu falei, não, você não vai perder seu lugar, vamos fazer assim. Eu vou deixar seu horário, por enquanto, reservado. Eu vou estar aqui praticando, se você quiser chegar, você chega e a gente faz aula. E aí, beleza, aí aconteceu na outra semana ele veio pra aula, na outra semana aí depois na outra veio também, e depois na outra ele não veio mais, aí ficou assim meses sem vir. Aí tempos depois ele apareceu, eu falei, pô, entra aí, ele, pô, que legal, não sei o quê. Então, essa possibilidade de poder ir e também poder voltar, né? Às vezes acontece, às vezes o paciente pede para fazer uma pausa na terapia, ou, né, eu vou dar um tempo, não sei o quê. Nem sempre acho que ler com esses olhos já é uma resistência, você está fugindo do processo. Se a gente for pensar para o Winnicott, não, eu preciso, né, organizar algumas coisas. Que vai até inaugurar, né, o modelo em Winnicott do atendimento por demanda, que você vê claramente no caso Pigou, em que a Pigou decide, né, a criança Pigou, quando ela vai ser atendida. Então, é interessante pensar nisso, porque para alguns pode parecer uma resistência, e para o Winnicott nada mais é do que essa tentativa de buscar uma independência. Não está caminhando para uma independência, por isso que pede isso. Certo? Até para fechar aqui, eu vou parar, né, no meio dessa parte, só para fazer um comentário bem legal aqui nessa questão do jogo da espátula, essa questão de poder voltar e tudo mais, né, do tempo do paciente, do atendimento por demanda. Tem um texto de Gilberto Safra fazendo um comentário sobre a observação de bebês, o jogo da espátula. Ele traz assim que o tempo na sessão winnicottiana não é um tempo pré-estabelecido, é um tempo que vai acontecer no tempo que o paciente achar necessário. E é muito interessante esse raciocínio, porque ele coloca assim, o paciente, aí ele fala das etapas, né? Se quiser depois eu mando o texto lá no grupo para vocês lerem, que é muito legal. Posso até fazer, a gente pode até pensar aqui de fazer uma aula mais falando desse texto, falar do outro das variedades de psicoterapia, depois do jogo da espátula, faz uma sequência legal. Ele fala assim, do paciente, ele decide a hora que acaba a sessão, a hora que tem lá fez o uso do objeto, não precisa mais. Ele fala, uma boa sessão, uma sessão completa, que o paciente decide quando acaba, ele fala, é como se fosse uma refeição. Ele vai dizer assim, o paciente ele está satisfeito, por isso ele vai embora. E por estar satisfeito e ir embora, ele não precisa levar o analista com ele. Olha que legal. Isso daí comparado, por exemplo, a um tempo lógico do Lacan, a pessoa vai embora com fome. E quando vai embora com fome, leva o analista junto e fica naquela neurose de transferência, fica aquela coisa lá, por que cortou a sessão, por que não sei o quê. E aí muitas vezes você pode ter uma crítica assim, mas nesse modelo do Winnicott, acho que o paciente decide a hora, não é uma forma de manter a pessoa numa dependência, mas dentro dessa lógica que o Safra coloca, lendo o Winnicott, não. Porque como acaba a sessão e o paciente vai embora e o analista fica, desde o primeiro dia, né, desde o começo, já está sendo trabalhada a separação, a busca da independência. Então o Winnicott é um autor que trabalha sempre rumo à independência, mas sabendo que muitas vezes a pessoa precisa voltar a estados anteriores. Bom, nosso tempo está acabando, vai começar a contagem regressiva aqui no Instagram para mim. A gente conseguiu fazer uns 50 minutos, 55 minutos mais ou menos de live. Eu vou interromper nesse ponto. A ideia, como eu falei, é seguir esse livro, só que eu acho que eu posso trazer algumas coisas aí para pensar em termos de atendimento, para ajudar vocês que estão nos estudos ou enriquecer leituras. Vou bolar alguma coisa aqui, mando lá no grupo, tanto no WhatsApp, se você quiser participar, tem o Deformação Winnicott, você pode participar e só mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, falando, me põe no grupo do Winnicott, para eu saber qual que é o do Winnicott.
ou você vai direto no Telegram, que é um grupão lá eu coloco todo mundo. O grupo do Freud tá lá, do Lacan tá lá, do Winnicott tá lá. Porque senão também eu fico numa tarefa obsessiva sem fim de ficar colocando todo mundo em vários grupos. Aí eu desisti e fiz um grupão. Certo? Então é isso. Acho que trabalhamos o que precisávamos, caminhamos sobre a questão da psicopatologia e provavelmente ficaremos aí mais umas 2 ou 3 lives falando, não exatamente da psicopatologia, é isso, é esse, é aquilo, mas de trazer o cenário para vocês mesmos dar continuidade, né, nos estudos sobre esse tema. Dê uma olhada lá no site, academiafreudiana.com.br, é o meu site lá, academiafreudiana.com.br, e no texto de hoje, no quadradinho de formação psicanalítica, você tem lá o nome da formação psicanalítica, psicopatologia winnicottiana, interrogação. Aí você pode ler ali o resuminho, eu coloquei a tabela, a gente vai continuar trabalhando esse tema. Se vocês tiverem perguntas, mande lá no grupo do Winnicott, mande lá no grupo, né, do WhatsApp, mande no grupo de formação psicanalítica do Telegram, que eu respondo por lá, porque agora vai acabar meu tempo e eu não consigo responder para vocês aqui, certo? Valeu, Valquíria. Então, tchau pra vocês, boa noite e boa semana. Semana que vem, quem quiser estudar Lacan, está convidado para participar da live também, às 9h40, provavelmente. Tchau pra vocês, boa noite. Vamos encerrar aqui. Primeiro, encerrar aqui.